Era o ano de 1933. Depois do nascimento de Expedita, a filha de Lampião e Maria Bonita, o rei do cangaço queria descansar, tirar férias com a sua mulher e a filhinha, de 1 ano e pouco. O casal iria fazer uma espécie de despedida, pois jamais a menininha poderia acompanhar o bando. A polícia volante não dava trégua, então Lampião arquitetou um plano para despistar a polícia, passar os macacos para trás, colocou um óculos em um cabra de seu bando que se parecia mais ou menos com Lampião. Era da mesma cor, da mesma altura, do mesmo porte físico e peso aproximado. O rei do cangaço disse ao cangaceiro Corisco que orientasse o seu cabra a andar sempre na frente do bando, como se fosse o chefe, o Lampião. O cangaceiro teria que se portar como um líder, dando ordens. Lampião reuniu seu bando e partiu de Pernambuco para o rumo da Bahia. E chegando em terras baianas, dividiu o bando. A metade de um total de 30 cabras ficariam com Corisco e a outra metade ficaria com Lampião. Corisco seguiu para a cidade de Uauá e Lampião voltou para Pernambuco na surdina. Por onde passava, Lampião não aparecia, ficava escondido atrás de barbas postiças, como se fosse um cangaceiro comum. Maria Bonita estava vestida com roupas de homem. De longe, todo mundo pensaria que se tratava de um cangaceiro e não de uma cangaceira, muito menos de Maria Bonita. Lampião estava sem óculos, na cabeça tinha um chapéu diferente dos chapéus que os cangaceiros costumavam usar. Este mais parecia com um rastejador. Luiz Pedro ia logo atrás do falso Lampião e dizia a todos nos lugares que passavam que eram da polícia, que eram da força volante, e assim ninguém diria à polícia que Lampião passou por ali. Lampião não poderia entrar em confronto, pois carregava a pequena Expedita, filha do casal de cangaceiros mais famosos do mundo, Lampião e Maria Bonita. Enquanto isso, na Bahia, Corisco deu azar, dá de cara com a volante do tenente Menezes, na região de Uauá. Corisco estava com a metade do bando de Lampião, que foi dividido em 2 grupos. Esse de Corisco e o outro bando de Luiz Pedro, também com 15 homens. O tenente Menezes avistou o bando de cangaceiros. Estava com um contingente de 30 soldados, o dobro de cangaceiros, e ainda portava uma metralhadora semiautomática, o que tinha de mais moderno em armamento de guerra naquele tempo. O combate foi terrível. Corisco estava em um desfiladeiro, não tinha muitas opções para fugir do cerco. O bando de Corisco foi massacrado. Sofreram 6 baixas e muitos feridos. Na correria de escapar do fogo dos rifles e metralhadoras, muitas armas e munições foram perdidas. Depois da fuga, com 6 cangaceiros a menos, Corisco não tinha como repor as armas e munições. Alguns homens só estavam com revólveres antigos e com pouca munição. Se Corisco encontrar mais uma volante daquele tamanho ou maior, seria o fim daquela parte do bando de Lampião. Então Corisco foi procurar o seu chefe Lampião, pois só ele tinha contatos de fornecedores confiáveis. Corisco sabia que Lampião estaria no estado do Sergipe, lá para os lados de Poço Redondo, e seguiu viagem para esse destino. Então Corisco foi procurar por um vaqueiro chamado Santos. Este tinha trabalhado com o maior criador de gado da região da fazenda de Exu, que pertencia ao fazendeiro rico Manuel do Brejinho. No final do mês de outubro de 1932, Corisco foi procurar o vaqueiro Santos, pois este era muito conhecido desde os tempos que o vaqueiro trabalhava na fazenda Exu do Manuel do Brejinho, que atendia a todos, cangaceiros ou polícia, desde que lhe deixassem em paz.
Corisco estava em uma situação deplorável. Escapou por sorte de seu bando não ser totalmente destruído pela força volante, que tinha o dobro do tamanho do seu grupo. Corisco estava desesperado por dinheiro, estava praticamente sem munição, faltando 10 rifles. O cangaceiro-chefe queria que Santos levasse um bilhete ao fazendeiro Manuel do Brejinho, para que este lhe entregasse 3 contos de réis. Santos lhe disse que não trabalhava mais para o fazendeiro. Corisco retrucou, dizendo que não tem nada a ver, e que era para ele levar o bilhete ao Manuel do Brejinho, que dentro de uma semana voltaria para pegar os 3 contos de réis, e que seria bom para ele estar com o dinheiro na mão, ou iria sofrer as consequências. Não teve jeito, Santos teve que levar o bilhete ao fazendeiro Manuel do Brejinho, que imediatamente lhe passou os 3 contos de réis, pois Manuel do Brejinho sabia que Corisco era mais perigoso que Lampião e não queria correr o risco. Então chega Lampião na casa do vaqueiro Santos e, como de costume, Santos contou tudo a Lampião, que pegou dinheiro de Manuel do Brejinho a mando de Corisco. Essa foi a pior besteira que o vaqueiro Santos fez. E Lampião disse: Santos, me passa este dinheiro que o Manuel passou para tu entregar a Corisco. Entrega esse bilhete ao Manuel, que eu pedi mais 3 contos, porque eu preciso do dinheiro do Corisco. Mas diga a ele, para não ficar nervoso, que ele vai ser bem recompensado depois. Palavra de Lampião. Não esqueça de dizer isso, viu? Pegue os 3 contos e dê a Corisco. E então lá vai o Santos entregar mais um bilhete, que dessa vez era do próprio Lampião. Não teve saída. Manuel do Brejinho teve que entregar mais 3 contos de réis a Santos levar para Lampião. Não se sabe como, mas a polícia ficou sabendo daqueles encontros de Santos com Lampião e Corisco, e então mandou-lhe chamar na delegacia para prestar depoimento. O vaqueiro Santos estava encrencado, se meteu em uma encrenca sem tamanho, estava no meio dos 2 maiores cangaceiros e mais perigosos, e da polícia, que era pior. No depoimento com o delegado, o vaqueiro Santos disse que não os conheciam até que foram à casa dele. O delegado não gostou da resposta de Santos e o prendeu. No outro dia foi solto, mas com a recomendação do delegado de que, se aparecer cangaceiro na sua porta de novo, ele teria que comunicar à polícia ou estaria em maus lençóis. O vaqueiro Santos foi para casa, pensativo, deitou em uma rede e pensou em se mudar dali. Disse isso à esposa, que ia vender tudo e recomeçar a vida em Minas Gerais ou São Paulo, longe dos cangaceiros e da polícia corrupta nordestina da época, mas ficou só na conversa. Foi o pior que Santos poderia ter feito. Já era de madrugada quando alguém bateu à porta de Santos e disse com voz afobada: Santos, me dê o dinheiro, é Corisco, eu tô avexado, não precisa acender o candeeiro não, pode ser que a polícia tá por perto e veja o meu bando, anda logo, que eu tô avexado, me dê o dinheiro, homem. Então o vaqueiro se levanta, pega o pacote de dinheiro e entrega a pessoa pela janela, mas só se viu o vulto, estava tudo muito escuro. Coitado do Santos, se meteu em uma encrenca sem volta. Santos foi enganado, não era Corisco, era um policial a mando do delegado que escutou esse assunto de um sertanejo vizinho de Santos, que passou perto da casa do vaqueiro e escutou a conversa dele. Ouviu a mulher falando do dinheiro que ia entregar a Corisco. Lembram do ditado?
quem conversa muito dá bom dia a cavalo e boca fechada não entra mosquito. Dentro de uma semana chega Corisco, bêbado com 10 cabras. Era de tardezinha e o cangaceiro lhe disse: Santos, me traga o dinheiro. Dinheiro? Que dinheiro? Eu te entreguei um pacote de dinheiro nessa madrugada, você esqueceu, Corisco? Você tá doido, homem? Acabo de chegar de viagem, preciso desse dinheiro mais do que nunca. Preciso comprar arma e munição. Me passa logo esse dinheiro, homem. Deixa de brincadeira que o assunto é sério. Mas eu entreguei o dinheiro pela janela nessa madrugada, Corisco. Pelo amor de Deus, homem, o que está acontecendo? Na mesma hora o vaqueiro deve ter se arrependido de não ter ido embora daquele lugar, daquela encrenca em que se meteu. Percebeu que tinha entregado o dinheiro à pessoa errada. Agora, por certo, Corisco pensaria que ele estava lhe passando para trás, e isto cheirava a cachimbo queimado. Santos estava no meio de um roubo e extorsão, e no meio de 2 chefes do cangaço mais perigosos. Santos não encontraria um pior lugar para estar. Foi enganado por alguém que pegou dinheiro pela janela, e agora estava ali, Corisco, precisando do dinheiro e ele sem um tostão furado no bolso. Depois de muita discussão, Corisco saca do seu palamelo e aperta o pau de fogo. O vaqueiro Santos tomba. No mesmo instante se ouve os gritos de dor da sua mulher e dos filhos de Santos, abatidos sem ter culpa de nada. Santos não entrou na conclusão, colocaram ele. Existe um ditado muito certo que diz: não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. E deu no que deu. Foi isso que aconteceu. Se o vaqueiro Santos tivesse percebido desde o início a enrascada em que estava se metendo e caísse fora daquele lugar imediatamente, indo para o sul do país, enquanto era tempo, não estaria dessa maneira, abatido no chão seco, empoeirado do sertão, terra sem lei, onde os poderosos podem tudo. Lampião, quando soube do caso, se distanciou mais de Corisco. O homem era extremamente imprudente e inconsequente, vivendo bêbado nos prostíbulos, colhendo inimizades por onde passava. Mas, na verdade, Lampião teve culpa sobre o fim do vaqueiro Santos. Lampião gostava muito de dinheiro. Toda vez que estava com problemas, em vez de tentar solucionar da melhor maneira, ia para os bordéis e ficava de 3 a 5 dias bêbado. Assim era Corisco, e os problemas se amontoando. Agora acabava de ceifar a vida de um pai de família, e por isso Lampião ficou irritado. Há certas coisas na vida que a decisão tem que ser imediata. Seria o caso do vaqueiro Santos, mas pensou demais, não decidiu e então decidiram o seu fim. Se você gostou do vídeo, meu amigo, minha amiga, dê um like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, fiquem na paz. Por quê? Porque eu fui!